Era uma vez uma menina de cabelo trançado, sempre enfeitado de miçangas e lacinhos. A sua roupa, tão pequenininha quanto ela, era feita de capulana muito colorida. As suas sandálias, recicladas, eram feitas de borracha de pneus, aproveitados das carruagens que levavam o milho até o povoado vizinho de Mapulanguene, a aldeia onde vivia. Noéti nasceu numa fazenda de gado com muitas laranjeiras e agriões, longe da poluição e do barulho das buzinas dos grandes caminhões. Havia, contudo, algo que esta menina temia muito. Não eram os cães, as vaquinhas, as galinhas ou cabritos ou tampouco os pavões. Era algo que acontecia somente um dia em cada mês, a noite de lua cheia. A Lua de Noéti, bem-vindo ao Mar de Letras. As palavras iniciais foram da nossa convidada de hoje, Sónia Sultuane, moçambicana, poetisa e artista plástica. Muitos talentos e muito talento a inspirarem uma conversa que aqui se inicia. Sónia, muito obrigado pela sua leitura e bem-vinda ao Mar de Letras. A Sónia nasce em Maputo, mas cresce em Nacala. Se tivesse que sintetizar a sua infância numa palavra ou eventualmente numa frase, o que é que escolhia? Muito feliz. Tive uma infância muito feliz. Sónia tem também o que se pode considerar um despertar precoce para as instalações plásticas informais. Consta que ainda muito pequenina e já fazia arte com apetrechos de trabalho da sua mãe e até com papaias. Quer contar? Assim, acho que a minha primeira instalação, se assim se pode dizer, foi feita com papaias. Eu lembro-me que, pronto, os meus vizinhos em Nacala, nós tínhamos todos, umas machambas muito pequeninas, isto era natural, pronto, nas cidades mais pequenas. E eles todos tinham papaieiras. E então, um dia eu resolvi e arranquei as papaias todas, as maduras, as verdes, e fiz um tapete, portanto, no prédio onde eu vivia. E pronto. E o meu pai depois, o meu pai nunca me tinha batido e essa foi a primeira vez que realmente me bateu e perguntou, mas porquê que tu fizeste isso? Né? Porque os vizinhos depois foram todos lá à casa fazer queijo. Só queria pôr o prédio mais bonito. Era também com alguns dos instrumentos e utensílios de trabalho da sua mãe que se atrevia a fazer uma espécie de arte, não é? Sim, a minha mãe cozia na altura, a minha mãe tinha também esta profissão, se assim se pode dizer, e a minha mãe, as senhoras traziam os zips, os botões, porque naquela altura não havia, não é? Então as senhoras traziam o tecido e traziam os botões ou os zips, e eu sempre mexia. Lembro-me que a minha mãe ficava muito zangada mesmo, porque ela depois não sabia que botões eram de quem, porque eu pegava e tocava e estava sempre a inventar. Este meio familiar, que tipo de valores é que instalou em si? Olha, primeiro, eu acho que eu tive a sorte e o privilégio de crescer num ambiente saudável. Em Nacala eu venho de uma família grande, eu tenho mais 6 irmãos. Primeiro o respeito entre nós, o carinho, o amor, a partilha, não é? E também a inocência, porque vindo de um sítio pequeno, não é? Havia isso, nós éramos inocentes, não é? E também havia a questão portanto, todos nós em Nacala, todos nós nos conhecíamos, todos nós sabíamos quem era quem, e era muito natural os vizinhos virem à nossa casa como se fizessem já parte da nossa casa e nós também vice-versa, não é? Então, essa questão de que a nossa família, muitas vezes, é mais que a família consanguínea, né? Que os restantes também fazem parte
pronto, do nosso Os amigos estado. são uma espécie de outros irmãos? Sim. E até agora adulta, eu percebo isso, que muitas vezes os meus amigos, os meus verdadeiros amigos, são meus irmãos, não é? Porque muitas vezes eu estou em sítios que eu não posso estar com os meus irmãos, não é? Por exemplo, estou agora aqui em Portugal e tenho amigos que têm feito quase esse papel de irmãos, não é? De estarem ao meu lado e pronto, estarem ali disponíveis, estarem próximos, não é? Sónia, e os livros? Os livros espreitavam, não é? Enquanto ia crescendo? Sim, sim. Os livros, a música. Mas, eu tenho, com o meu pai, tenho mais recordações da música. Porque o meu pai, eu desde pequenina, o meu pai e eu tínhamos esse exercício. O meu pai gostava muito pronto, ouvir música e quase que me convidava para lhe fazer companhia. Desde o Nelson Ned, Aguinaldo Timóteo, portanto, coisas antigas, o Júlio Iglesias, acho que eram os Four Aces, assim, portanto, Nat King Cole, tudo, pronto. Eu aprendi a gostar dessa música com o meu pai e que também, parecendo que não, porque não era só ouvir, não era só o som, mas também as letras. E acho que a música também tem muito poesia, não é? A Sónia, muito nova, engravida. Tinha 13 anos. Foi um choque ou foi um momento revelador? Foi um choque. Foi um choque, pronto, estar grávida, tão nova, não é? Mas eu vim a saber que estava grávida com 5 meses só. Só tive consciência, pronto, dessa gravidez com 5 meses. É então, nessa altura, que começa a escrever. Foi como se alguma coisa se tivesse libertado dentro de si? A escrita começou, sim, como um ato quase de desespero, não é? Porque passei por foi uma época da minha vida muito complicada, desde a questão da família, não é? Desde a questão dos amigos, da escola. Eu fui muito falada, muito apontada, muito criticada. Então eu comecei a escrever, não é? O que me afligia e foi assim realmente que apareceu pronto, essa E escrita em queria mim. ser escritora ou estava apenas a fugir? Não queria ser escritora, nem me passou pela cabeça isso. Talvez era uma forma de fugir, sim. Depois, eu não sei se, pronto, há pessoas que dizem que quero ser escritor, né, ou escritora. Não, no meu caso não foi Sabia o isso. que é que queria ser com 13 anos? Quer dizer, Não, muitos dos seus planos e sonhos foram interrompidos, na sim, realidade, substituídos por outros, prefiro assim. sim, sim. Sim, ouça, com 13 anos, ou com 12 anos, ou com 11 anos, eu sonhava outras coisas, não é? Eu nem sei bem, foi como um renascer, não é? Porque eu não tenho aqueles processos normais que toda a gente tem, não é? Eu não estudei, eu não acabei a escola, eu com 13 anos eu tive de ser mãe, eu não brinquei, eu não usei a vida, não é? Como se deve gozar com as idades todas que a gente tem. E sim, assim, o que é que eu gostaria de ser? Naquela época, talvez, eu gostaria de ser hospedeira. Acho que sempre quis ser isso. É verdade. E acho que há muitos anos que ninguém me pergunta isso. Engraçado. O que é que a inspirava quando escrevia e tinha 13 anos? Era o mesmo que a inspira hoje ou foi alguma coisa que, entretanto, amadureceu e se modificou? Não, já não mudou. Aos 13 anos era isso, era essa vontade, não é? Era aquele desespero de dizer o que sentia, o que se passava comigo e não poder dizer a ninguém, porque houve sempre uma questão, as pessoas dizem assim, não é possível as pessoas não saberem
que estão grávidas ou que estão a fazer. Não, eu sinceramente não sabia e nem sabia que estava grávida. Tem a ver com muitas questões que também não são para aqui chamadas. Hoje, inspira-me continuar a escrever num outro sentido os meus sentimentos, porque os livros são parte de mim, não posso dizer que não são, são. Portanto, é isso, continua a ser aquilo que eu sempre tive. De outra forma, com outra... A gente vai amadurecendo, a gente vai vendo a vida noutra perspectiva. Sim. Curiosamente, começa a escrever muito novinha, como quase tudo na sua vida, começa muito nova, mas só em 2001 é que publica. Sim. O que é que fazia ao que ia escrevendo? Eu guardava e pronto, em 2001, até foi uma irmã minha que falou portanto, com o falecido Júlio Navarro, e o Júlio Navarro pediu, insistiu, que queria ver o meu trabalho, e depois o Júlio Navarro ainda teve muitos anos com ele, os manuscritos, talvez uns 5 anos, e ele dizia que não fazia sentido nenhum, que tinha que publicar, porque o trabalho tinha valor, e ele acabou por publicar o primeiro livro pela Associação de Escritores Moçambicanos. As artes plásticas na sua vida ainda chegam depois, em termos de exposição pública, ainda chegam depois da escrita. Sim. Elas estavam num casulo à parte? Como é que eu vou explicar? Também nunca pensei, sabe? Foi tudo foi acontecendo. Foi um desafio, na altura foi o Jorge Dias que fez esse desafio, e eu aceitei, e foi estranho perceber ou sentir que até sempre fez parte de mim, que eu até gostava e gostei muito, mas foi dos maiores trabalhos que eu fiz a nível de tamanho, não é? Assim se pode dizer, e foi muito impactante depois ver o meu pensamento ali de uma forma plástica, mas também com palavras, não é? Porque eu acho que tenho essa necessidade, tenho muito essa necessidade de dialogar, mesmo seja de forma plástica, mas com as palavras sempre presentes. Quando falamos sobre esta faceta do trabalho da nossa convidada de hoje, falamos sobre uma obra plástica que é difícil de descrever. Uma tarefa que deixamos então às imagens. Sónia, imagens da sua obra plástica, fotografias que gentilmente nos emprestou, letras e artes plásticas. Consegue perceber onde é que cada uma delas começa e acaba dentro de si? Não, neste momento não consigo. Porque eu achava que, pronto, eu conseguia dividir bem isso, mas depois, hoje, quando paro e olho para as minhas obras, para os meus trabalhos que eu tenho feito, estão sempre lá. Por exemplo, na arte plástica estão sempre as minhas palavras, estão sempre lá. Muitos dos trabalhos que eu fiz, sem me dar conta, não é que, pronto, de uma forma ou de outra, acabei por fazer, portanto, essa junção. É uma espécie de poesia plástica? Sim. Sim, porque a parte plástica dá-me a possibilidade, quando eu já não tenho espaço para dizer por palavras aquilo que eu quero dizer, eu acho que é isso, eu pego a parte plástica e continuo a dizer, não é? Continuo a escrever. Continua a escrever com palavras que inventa?
Talvez. Talvez. Posso até dizer que sim, que alguns trabalhos são palavras mudas. São palavras que pronto, viram tato, não é? Que a gente toca, que a gente pode senti-las quase. Posso, por exemplo, referenciar, eu tenho um projeto que chama-se Walking Words, Palavras que Andam, que eu literalmente ando com palavras em mim. Né? Eu levei as palavras para dentro do mar, eu levei palavras para os telhados, para os prédios, e é essa vontade minha que quase que as palavras se tornem palpáveis, né? Que as pessoas possam agarrar. E não só ler, não é? É isso. É uma nova formulação para a expressão saborear as palavras, até, não? Sim. A Sónia diz que foi a poesia que a escolheu a si. Se tivesse tido a oportunidade, a Sónia teria escolhido a poesia? Sim, também sim. Hoje eu entendo que a poesia é um lugar muito sagrado, que é um lugar que de muita partilha, não é? E que nós podemos partilhar imenso com os outros quando a gente realmente escreve com alma, não é? Quando a gente se entrega à poesia, sim. Eu acho que é um privilégio poder escrever e poder partilhar com tanta gente, às vezes sentimentos que as outras pessoas também têm, mas talvez não sabem escrever, mas que estão nelas, não é? Então, sim. Mas teme a prosa? Não. Eu já fiz algumas coisas, sim, achava que não seria capaz, mas depois quando fiz, gostei e também senti-me confortável. Como é que eu vou pôr? A poesia talvez seja um pensamento mais condensado para mim, não é? Enquanto que a prosa eu tenho que me alargar, não é? Dar mais. E eu tinha medo que não fosse capaz, porque a gente acaba por se expor, porque muito daquilo que, pelo menos eu falo de mim, muito daquilo que eu faço, eu exponho-me, eu partilho um pouco de mim, né? Daquilo também que eu sinto, porque eu não sou capaz de, até hoje, não sei com a idade, com a experiência, se é capaz de fazer, que é afastar, né? Fazer alguma obra com esse afastamento, dizer não, isto não é parte de mim, isto não é parte daquilo que eu sou. Tudo que faço é parte de mim. Quando começou a escrever, como nos dizia há pouco, escrevia para se esconder. Depois chega uma fase em que, inevitavelmente, quando escreve, expõe-se. Isto é quase paradoxal. Mas hoje, talvez quando eu comecei eu tivesse tanto receio, tanto medo, né? E hoje, eu hoje exponho-me, mas hoje exponho-me também consciente. Hoje eu tenho consciência que me exponho e até de alguma forma eu percebo, ou começo a perceber que já não é só a Sónia Sultano, é mais que a Sónia Sultano. É o pensamento também de muitas outras mulheres que não podem falar, que não se podem expor. Então, hoje eu faço isso com mais tranquilidade e até com mais vontade, não é? Eu assumo esse papel. Nós já continuamos a falar, até porque Delmar Maia Gonçalves, que já foi nosso convidado aqui no Mar de Letras, regressa agora para ler um poema e deixar uma mensagem à nossa convidada. No colo da lua, quero olhar o céu e contemplar a sua sombra dançando na cadência do meu coração, mergulhar no seu infinito,
no reflexo do azul esverdeado profundo, sentir o cheiro do mundo percorrer-me as entranhas, falar as estrelas prateadas, sentar-me no colo da lua, amando a imensidão do universo, saboreando cachos de uvas pretas, adocicadas, para poder entregar-me a todos os sabores exóticos, cantando e suspirando pela vida. Sónia, para já vou-te dizendo que tive um enorme prazer e privilégio de ter escrito o prefácio do teu livro, A Lua de Noete, que ficará para sempre como um marco na colaboração entre os moçambicanos na diáspora e os que estão em Moçambique. Também te digo, Sónia, que tens os olhos do mundo postos em ti, como escritora, artista plástica, poeta e mulher, e que terás sempre o nosso apoio e aplauso e, óbvio, o teu talento e a bênção da lua te acompanhem sempre. Um abraço. Delmar Maia Gonçalves a referir aqui a importância que teve para ele escrever o prefácio da Lua de Noete. Também para o livro teve alguma importância, obviamente, além da amizade que tem pelo Delmar, este prefácio. Sim, porque, pronto, tem importância porque além do Delmar estar num outro contexto, né? Ele tem outra visão do mundo, também das coisas. O Delmar também é professor e pronto, para mim, não só essa ligação afetiva que eu tenho com ele, porque pronto, ele é também moçambicano, não é? E porque o Delmar, se realmente hoje eu estou a começar a ser conhecida aqui em Portugal e falada, foi o Delmar que me abriu essa porta. Pronto, há 12 anos que publiquei o meu primeiro livro, mas realmente em Portugal ninguém me conhece, né? E o Delmar fez essa ponte em novembro do ano passado e é uma forma também, não é, da gente marcar isso, porque para mim todas estas pessoas que são importantes, que eu já referi aqui, por exemplo, o Júlio Navarro, o Jorge Dias, e agora o Delmar Maia, achei que era, não só por essa questão, também ele perceber não, a questão académica, não é? Já como professora, mas também essa ligação afetiva que eu tenho com ele, eu achei que era importante. Eu registro a modéstia com que diz que em Portugal ainda ninguém a conhece. Asseguro-lhe que está enganada. A Lua aparece nos seus títulos. Primeiro no Colo da Lua, agora A Lua de Noete. Isto foram livros escritos à noite? Foram com a Companhia da Lua. Para mim é muito importante, sabe? Porque eu durante o dia eu trabalho, pronto, que não tem nada a ver com os livros, com as artes plásticas. E à noite, sim, tenho mais tempo para mim, tenho mais tempo de pensar. E, sim, muitas vezes os meus grandes pensamentos são feitos na Companhia da Lua. E tenho uma paixão muito importante. É apenas testemunha ou é também musa ou se calhar até cúmplice do seu trabalho? É cúmplice, é musa, é companheira. Eu tenho uma especial predileção, se calhar também por ter filhos, por quem escreve para crianças, por quem escreve contos infantis. É um público muito mais difícil, porque eles é que são os reis da imaginação, não é? Olha, Mário, eu quando escrevi, pronto, esta história é muito pessoal, pronto, tem um significado muito especial para mim. Eu, quando fiz, não foi também com o intuito de publicar. Aconteceu, pronto, e agradeço mesmo, pronto, ao universo por essa possibilidade. Mas é muito difícil. É mais fácil escrever poesia, que eu achava também que era difícil, do que escrever para crianças, porque não nós temos de ter muito cuidado, não é? O que vamos dizer às crianças, a linguagem, como se diz, como se explica.
as crianças são exigentes, mas ao mesmo tempo são tão inocentes. E eu, pronto, já tenho estado a fazer a divulgação deste livro aqui em Portugal e eu não ofereci nada a elas. Elas é que me ofereceram imenso. Ouça, eu tenho ido às escolas e perceber que que uma história, pronto, que eu escrevi, para mim era uma história, e que eles transformaram esta história em algo mais, é gratificante. E é também isso, né? Perceber que é uma linguagem, se eu escrevesse de uma outra forma, eu teria um outro tipo de reação, não é? É muito exigente. Não sei se... Eu penso assim, se voltar a escrever outra história para crianças, vou ter ainda mais cuidado, porque hoje percebo o universo que se cria à volta da cabecinha deles. Sónia escreve, aliás, publica um primeiro livro que tinha sido escrito e não era para publicar, disse-nos há pouco. O seu mais recente livro, publica-o, depois de escrito, mas também não estava a escrever para publicar. E é também uma artista plástica que não vende a sua obra. Há aqui uma relação quase umbilical com os seus produtos artísticos? Porque também é isso, é como eu digo, são parte de mim, não é? As coisas que eu faço são muito eu. E talvez, pronto, porque eu tenho essa sorte de ter uma outra fonte de rendimento que não seja a arte, não é? Que não seja a escrita. Então, eu tenho essa ligação muito profunda com o que eu faço. Já me disseram que era um bocadinho estranho. Por exemplo, como é que eu não vendo as minhas obras, não é? Porque deveria vender. A mim me custa um pouco neste aspecto. É que eu gostava muito que as pessoas que adquirissem o meu trabalho, por exemplo, plástico neste caso, dessem o mesmo valor e a mesma dimensão sentimental que eu dou. E não aquela questão, eu vou comprar hoje, porque daqui a 10 anos a Sónia Sultano vai ter nome e vai valer alguma coisa. Ou daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos. Não como esta coisa tão materialista, tão monetária, se assim se pode dizer. No fundo, é-lhe mais fácil oferecer uma obra do que vender uma obra? Eu já ofereci muitos livros meus, muitos. Porque percebi, as pessoas que eu ofereci, por exemplo, as jovens, que, pronto, o livro para Moçambique não é assim tão acessível, não é? Porque percebi que eles queriam mesmo ter, que queriam mesmo ler. E, portanto, iam mesmo valorizar. Exatamente. A minha parte plástica, sim, já ofereci também coisas. Por exemplo, doei 3 obras minhas, por acaso, obras para mim muito importantes. Doei uma a uma mesquita em Moçambique, doei outra ao Instituto Camões em Moçambique também, e tenho uma que não emprestada a um bar em Moçambique. Portanto, desculpe, são 2 que doei e uma que eu emprestei. Está emprestada há 3 anos. E para mim, sim, é que tem valor, porque a que está no Camões está na biblioteca. Sei que os miúdos vão lá e as pessoas vão lá à biblioteca ler, precisam de fazer consulta, vêm à obra. Portanto, muita gente pode usufruir daquele trabalho, pode ver, pode pensar. Na mesquita também, porque vão muitas pessoas à mesquita e ao bar, que há nos caminhos de ferro de Moçambique, também muita gente vai lá visitar a estação. Então, para mim, tem mais significado. Gostava, sim, a gente quer vender, quer ganhar dinheiro, mas não é isso ainda que me move. É um inspirado testemunho de generosidade. Para terminar este programa, deixe-me apenas dizer-lhe que ainda bem que não foi à hospedeira, porque se calhar viajava muito mais, mas nós viajávamos todos muito menos. Sónia, muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras. Muito obrigada. E assim terminamos mais uma das nossas emissões. Foi bom contar com a sua companhia, que não dispensaremos no próximo programa. E eu despeço-me. Até lá.